Opa! No nosso vídeo anterior, nós vimos o modelo do Monkey Homer Weil, que colocava capital humano no modelo de Solow, e o artigo deles que colocava capital humano no modelo de Solow e tentava checar o quão bem cada versão do modelo descrevia. Eles falaram do nível de renda e falaram de convergência. Esse artigo do Robert Barro, também no Quarterly Journal of Economics, só que em 91, quer dizer, um ano antes publicado, da mesma época, tem um tempo grande entre submeter e publicar. Esse artigo pode ser grande, quando o cara é figurão é curto. Pode ser, ele é Economic Growth na Cross Section of Countries, está tampado aí, mas vocês têm no slide. Ele olha para crescimento, a preocupação dele é com crescimento econômico numa cross-section de países, né? O título está dizendo. E ele só que ele coloca mais variáveis do que o Monkey e ele não vai tentar construir modelos teóricos para justificar as variáveis dele. Esse aqui é um artigo empírico mesmo. Vamos olhar as variáveis e ver o que acontece. Ainda assim tem um guia de teoria, porque ele vai fazer referência à convergência, a modelo neoclássico, a outras categorias de modelo que nós estudamos na unidade 2. Então ainda assim não é que você abandona a teoria, mas tem uma pegada mais empírica aqui nesse artigo do Robert Barro. Bom, vamos lá. Ele está dizendo que nos modelos neoclássicos de crescimento, o crescimento ficou feio à beça, mas tudo bem, a slide, né? Não estou escrevendo romance, pretendo entrar na academia de letras, então ficou feio à beça. Modelo neoclássico de crescimento, o crescimento do PIB per capita é tanto maior, aí é typo, né? Quanto menor for o PIB per capita inicial. Nós já vimos isso aí deve estar na cabeça de todo mundo agora. O modelo neoclássico tem essa relação inversa. Se os países são semelhantes em parâmetros estruturais de preferência e tecnologia, nós não fizemos a versão que vem dos fundamentos de otimização, mas na versão que nós fizemos, os parâmetros são o S, que é a taxa de poupança, que está relacionado às preferências, e o alfa, que é a participação do capital, que está relacionado à tecnologia. Aí tem o N, o G e o delta também. Se você fizer um modelo de otimização, você não vai usar a taxa de poupança como parâmetro, porque ela passa a ser uma escolha dos agentes. Mas aí você usa os parâmetros de preferência propriamente dito, em especial a taxa de desconto intertemporal. Quanto você é impaciente, digamos assim, é quem vai entrar. Então, de todo modo, se esses parâmetros estruturais eles são parecidos entre os países pobres, então, tendem a crescer mais rapidamente que os países ricos, de forma que existe uma tendência de convergência. E aí entra uma questão complicada, por que não seriam parecidos? Se eu estou falando de coisa tão estrutural, tecnologia, você ainda pode pensar um pouco em barreiras para adoção e coisa do tipo, preferência é mais complicada. Assim, geralmente é razoável você supor que as pessoas são mais ou menos iguais, elas só estão agindo diferente por conta de incentivos diferentes. E aí você tenta olhar que incentivos são esses, que tipo de coisa pode explicar, mas não que as pessoas sejam essencialmente diferentes. Por outro modo, se você pegar um cara da África e botar no Brasil, ele vai se comportar parecido com o brasileiro. Se você botar um brasileiro no Japão, ele vai se comportar parecido com o japonês, porque é isso, nós somos muito parecidos respondendo a incentivos. Né? Se for um bebê, então nem se fala. O cara mais velho ele já tem talvez alguns hábitos, seja mais difícil adaptar. Mas ainda assim, o comportamento importante do ponto de vista econômico, a gente costuma pensar que é o mesmo, só que tem esses incentivos e essas variáveis podem captar esses incentivos. O resultado de convergência decorre da hipótese de rendimento decrescente, é outro ponto, eu estou botando, que eu estou apresentando o artigo, está lá, mas a gente também já discutiu isso um bocado de vezes aqui no nosso curso, né? Já está bem, já está bem consolidado. Bom, os dados não mostram que países pobres apresentam maiores taxas de crescimento do que os países ricos. Nós vimos isso na unidade 1, nós vimos isso no artigo do Monkey Homer Weil, e nós vamos ver de novo aqui. Então, estou batendo nessa tecla. Em uma amostra de 98 países, não foi encontrada relação significativa entre a taxa de crescimento 60 a 85 e o PIB per capita em 60. A correlação entre variáveis é de apenas 0,09. Mas foi o que nós encontramos, acabamos de mostrar, fizemos uma regressão lá na parte de convergência do modelo anterior. Está aqui a figura, essa figura é a do Barro, copiei e colei, pega lá, tira, bota aqui, por isso que está tudo em inglês. E a reta lá que eu digo que é horizontal. Às vezes ela fica um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, porque também 0, 0 é difícil, mas basicamente é uma reta horizontal, né? Uma reta horizontal. Bom,
A falta de relação significativa entre PIB per capita e crescimento é consistente com modelos que partem da hipótese de rendimentos constantes, nossos modelos ACAS, para um conceito amplo de capital que pode incluir capital humano, ou pode incluir outras coisas, aquela ideia de capital agregado, capturando externalidades. Você tem aí várias construções, né? O modelo AK permite várias construções, uma delas é via capital humano. No modelo de inovação, que nós também estudamos na unidade 2, o capital humano é importante porque o setor de pesquisa depende desse tipo de capital. Quando nós apresentamos o modelo, nós apresentamos a versão lá do Aghion e Holt, que está no livro deles, onde a hipótese era R, né? Você botava dinheiro lá para fazer pesquisa. Se você pegar o artigo original do Homer, 90, e salvo engano no original do Aghion e Holt também, tanto quanto, quer dizer, o Homer 90 é o de variedade, o outro é o de qualidade, eles colocam que é capital humano. Ora, se você pega parte do trabalho, parte das pessoas que estão trabalhando, tira do processo de produção de bens finais e leva para a pesquisa, é claro que você está sacrificando bens finais. Então tem uma relação, só que lá fica mais explícito, que essa parte que você vai levar são trabalhadores que têm alguma qualificação, que seriam os pesquisadores. Normalmente um pesquisador ele tem mais tempo de escola e coisa do tipo. Então haveria essa relação entre capital humano, pesquisa e crescimento. Volto a dizer, não ficou na forma que nós apresentamos, ela não aparece de forma explícita, mas é fácil imaginar essa relação. Então, nas duas classes de modelos que nós estudamos lá, o capital humano é importante. E como nós já vimos, na verdade, uma das razões que eu prefiro começar com Monkey, Homer e Weyl, nós já vimos no modelo neoclássico também, capital humano pode ser muito importante. Esse artigo, o artigo agora do Barr, ele utiliza de medidas de capital humano e de outras variáveis para explicar a taxa de crescimento. Ele vai pegar um monte de variável. Há quem critique esse tipo de abordagem, porque não tem um modelo fazendo a relação teórica entre essas variáveis e o crescimento. Enquanto o modelo do Monkey tem um modelo fechadinho, aqui não tem. Né? Tem até a expressão Barrow Regressions, que é ficar fazendo essas regressões para ver o que acontece. Ajustado por capital humano e essas outras variáveis, a hipótese neoclássica de convergência é observada nos dados. Então, o resultado é muito parecido com o lado do outro artigo. Se você condicionar, a convergência aparece, só que aqui tem mais variáveis condicionando. Bom, de saída ele estima 14 regressões na amostra de 98 países, então ele começa com 14 regressões. Como eu não tenho como colocar numa tabela essas 14 regressões, eu vou fazer um resumão das regressões e depois passar a analisar os resultados principais, né? Porque isso é uma tabela gigante com essas 14 regressões. Daí depois vocês dão uma olhada, e ainda mais com um monte de linha, porque tem um monte de variável. Depois vocês dão uma olhada no artigo, se vocês quiserem ver as tabelinhas direitinho. O artigo está disponível para vocês na pasta do curso e vocês podem também acessar o artigo eu não sei como é que é para aluno. Para professor, a gente entra no site da CAPES, faz o login com o e-mail da UNB e nós temos acesso a toda a base de periódicos CAPES, basicamente todas as principais revistas de todas as áreas, né? Eu acredito que o aluno também tenha, mas aí eu quebrei o galho e coloquei o artigo já na pasta, no Teams lá do curso. Bom, na maioria dos casos, ele vai aplicar a correção de White para heterocedaticidade. Heterocedaticidade aparece muito nesse tipo de cross-country, né? De análise cross-section de países, e aí você faz a correção. Quando a gente fizer aula prática, a gente fala isso, o R, ele oferece também meios de fazer correção, você pode especificar o tipo da correção, tudo direitinho, né? Até bem tranquilo, bem tranquilo. Em outras regressões, ele vai ponderar o PIB per capita, vai ponderar as observações ou pelo PIB per capita ou pela população, que é outra maneira de atacar o problema de heterocedaticidade, lembrando ainda que esse é um artigo do começo dos anos 90. Vamos lá, a primeira regressão, vai ser a regressão base, ela pega o crescimento de 60 a 85 contra uma constante, que está em todas, PIB per capita em 60, também está em todas, é o PIB inicial, matrículas no secundário em 60, lembra lá do Monkey, né? Essa matrícula no secundário. Ele coloca também matrícula no primário em 60, então ele tem as duas, matrícula no secundário e no primário. Consumo do governo sobre PIB, em 60, né? Revoluções, assassinatos políticos, são variáveis complicadas de medir, né? Assassinato político e tal, mas ele conseguiu lá a variável, lá ele explica de onde veio direitinho. Eu não estou reproduzindo variável por variável, senão meu vídeo ia ficar muito grande, nossa aula ia ficar muito comprida, mas está no artigo. Desvio do deflator do investimento em relação à média da amostra. Isso aqui é para pegar uma distorção de mercado que afete os preços do investimento. Então ele está olhando esse desvio
em relação à amostra. Então, essa é a primeira regressão, é a coluna 1 da tabela lá. Se você for olhar no artigo, você vai ver essa coluna. A segunda é a anterior, mas ele coloca o quadrado do PIB per capita em 60, para pegar, talvez, não linearidades e coisas do tipo. Então, é igual. Eu vou sempre destacar em negrito que tem, como eu digo, a base é a 1 e as outras vão colocando variáveis, né, em relação a 1. E eu vou botar em negrito, destacar em negrito essas que estão aparecendo, para ficar fácil de enxergar. Então, é a anterior com essa variável do quadrado do PIB per capita. A 3, são as mesmas variáveis explicativas, só que ele está olhando o crescimento de 70 a 85. A 4 é o crescimento de 70 a 85, quer dizer, o negrito é a diferença em relação à primeira, não é a anterior não, é a primeira. E ele coloca o PIB per capita em 70, então você vê que aqui ele coloca só em 60, ele está pegando antes, aqui ele coloca 60 e 70 para fazer a regressão 4. Essa daqui, ele pega só 55 países com PIB per capita em 60 maior do que 1, que na verdade é 1000 porque ele está padronizando. Crescimento, aí a variável, a regressão vai ser a mesma, né? 60, 85, constante, papapá, só que numa amostra reduzida. Na 6, ele refaz a regressão 1, só que agora botando peso, ele está ponderando as observações pela raiz do PIB per capita em 60. De novo, isso é uma forma de atacar heterocedacidade. Nas outras, ele usa a correção de White. Na 7, ele faz a regressão original, só que agora ponderando pela raiz da população em 60. Na 8, ele coloca a matrícula no secundário em 60 e 50, e matrículas no primário em 60 e 50. Então, ele está colocando mais informação sobre capital humano. Na 9, é o crescimento de 70 a 85, com as matrículas no secundário e no primário em 60 e 70. Então, são as alterações. Na 10, crescimento de 60 a 85, e agora ele está colocando também a razão estudante-professor do primário em 60, que é outra medida de capital humano, tentando pegar agora um pouco a qualidade do ensino. Então, essa razão estudante-professor está indo nessa direção. A 11, ele coloca, a 1, né, só que ele coloca a razão estudante-professor no primário em 60 e a razão estudante-professor no secundário em 60. Então, ele está recuperando mais variáveis, pegando mais informação de capital humano. A 12, ele coloca a 1, mas agora a variável de capital humano que ele vai alterar é a taxa de alfabetização dos adultos em 60, que é outra medida de capital humano do país. Então, você vê que o Barro está colocando tudo para ver o que acontece. Então, sai colocando tudo. A 13, né, a nossa penúltima, ele coloca a regressão 1, mas ele coloca uma dummy para regimes socialistas, para regimes mistos e para regimes mistos. Quando você coloca, tem 3 tipos de regime, né, socialista, misto e livre mercado. Ora, quando você coloca uma dummy para um e para outro, sobra, pega as 3, né? Você não bota um para cada um, senão fica aquela soma dá uma coluna de 1. Então, aqui não fica, passa a ser a referência, o coeficiente da dummy é o desvio em relação à referência. E a última das regressões, as dummies que vão ser adicionadas, é para a África e para a América Latina, já que a África e a América Latina têm dinâmicas interessantes, ele quer ver se tem algum efeito. Vai ter, triste, porque puxa para baixo. Mas vamos lá, quando chegar lá a gente comenta. Só dei um spoilerzinho. Bom, se você então faz essas regressões, na grande maioria das regressões, e aí de novo, se quiser ir uma a uma, aí você horas aqui de vídeo, pega lá o artigo, vê uma a uma, mas as conclusões principais eu vou trazer para vocês aqui no nosso vídeo do artigo. Então, quando você controla por esse monte de variáveis, e a ênfase está nas medidas de capital humano, o PIB per capita passa a ter um coeficiente negativo e significativo, ou seja, é um resultado semelhante ao do artigo anterior, lá do vídeo anterior. Se você você condiciona, aí aparece o processo de convergência. Então, talvez o problema lá não seja exatamente com a convergência, mas com a ideia de não condicionar. Lembrando que o modelo de solo básico sugere 2 condicionantes, que é a taxa de poupança e a taxa de crescimento da população, e o modelo ampliado adiciona capital humano como condicionante. O Barro não foi lá fazer um modelo, mas se você vai na literatura, cada variável dessas tem modelos que as colocam como condicionante do crescimento, e aí você vai na literatura teórica, tem uma riqueza imensa de modelos. Então ele não faz, mas também não está solto, porque a literatura tem. Bom, na regressão 1, que é a regressão base, a regressão de referência,
o coeficiente foi menos 0,075, erro padrão de 0,012, dá significativo, então, é um aumento de 1.000 no PIB per capita inicial, reduz a taxa de crescimento em 0,75 pontos percentuais por ano. Esse é o resultado lá, olhando a regressão base, né? Os outros vai mudando, mas não a ponto de comprometer o que se encontra. E aí, para ilustrar o resultado, ele faz um exercício que é mostrar a relação entre a taxa de crescimento líquida dos valores previstos por todas as variáveis menos o PIB per capita e o PIB per capita em 60. Então, você vai pegar, como se tirasse o PIB 60 da regressão, faz de novo a regressão, pega o valor previsto, né, o fitted dessa regressão sem o PIB 60, pega a taxa de crescimento, diminui, e aí você tem essa taxa líquida. E aí você faz a regressão, aí você faz o gráfico com o PIB 60. E o resultado claramente negativo, né? Bem forte o efeito negativo. Então, visualizar, é uma maneira visual de ver aquele resultado. De que quando você controla pelas variáveis, você pode fazer isso para cada regressão, se quiser, mas quando você controla por essas variáveis, então aparece a relação negativa e significativa entre produto inicial e crescimento. Assim, os resultados indicam que, mantendo constante o conjunto de variáveis que inclui proxy para capital humano inicial, mas tem outras, como nós já vimos, nós escrevemos lá, o PIB per capita inicial está relacionado de forma negativa e significativa com taxa de crescimento. Então, mais uma vez, aparece o resultado de convergência, mas tem que ser condicionada a outras variáveis. Ou seja, países que tenham dado, né, aquela variável, ou você pode pensar países que têm essas variáveis semelhantes, vão convergir. Daí aquele padrão lá da nossa unidade 1, porque quando eu fiz o corte lá usando os emergentes da Ásia, da América, botei emergente do aqui, botei avançado, eu acabei juntando. O país da América Latina ele tem um monte de variável, daquelas condicionantes são parecidas entre a gente. Você vai para a Ásia, a mesma coisa. Você vai para os países ricos, então, nem se fala. Então, digamos assim, involuntariamente, muito entre aspas, porque é claro que era voluntário, eu já sabia que eu ia chegar aqui, eu acabei antecipando esse tipo de resultado, mas é para vocês agora verem, né, na literatura, sem ser aquela coisa solta que tinha lá. Bom, as regressões também mostram uma relação positiva entre capital humano inicial e crescimento, e aí, de novo, tem várias medidas, e aí tem que olhar de uma por uma, mas, grosso modo, sempre tenho como referência a regressão 1, se você segurando o PIB per capita inicial e outras variáveis, quer dizer, dado o PIB per capita inicial e outras variáveis, a relação entre crescimento e capital humano é positiva. E aí a próxima figura, ela é construída de forma similar à anterior e mostra essa relação. Então está aqui também bem positiva a relação entre capital humano e taxa de crescimento. Quanto maior o capital humano, maior a taxa de crescimento, condicionados ao PIB per capita inicial e às outras variáveis da regressão, que pega uma gama enorme de fatores. Então esse é o resultado aqui do Barra, o resultado que lembra muito o que estava acontecendo lá no artigo passado. Bom, aí vem algumas questões para ir refinando o modelo, porque quando você faz uma coisa empírica, você tem que bater mais nos dados. Quando você faz uma teoria, você tem um modelo teórico, depois bota lá a parte empírica, o modelo teórico já conta boa parte da história. Você faz uma abordagem forte, empírica, como esse artigo do Barra, você tem que maltratar mais os dados para ver o que está acontecendo, porque pode ser que você esteja sendo enganado nas suas conclusões. Já na aula, no vídeo passado, nós vimos que quando você omitiu o capital humano, você distorceu os resultados, né? Tem viés. Então, pode ser outras variáveis que deviam estar lá e não estão, e eu não tenho sequer um modelo para me guiar. Então, a partir de agora, o texto vai maltratar os dados para ver se o resultado é robusto. Essa é uma abordagem, volto a dizer, principalmente a abordagem empírica, isso é muito comum. As pessoas geralmente pensam que o legal de fazer esse trabalho é justificar a sua hipótese original. Muitas vezes é o contrário. Quer dizer, uma boa pesquisa, principalmente empírica, ela quer bater na tua hipótese original de toda a forma que você imaginar. Quando você for fazer sua pesquisa, lembre disso. Você não quer arrumar o jogo para ganhar. Você pode até fazer isso, mas é feio. E aí corre o risco depois do teu debatedor, ou de um cara que comente e diga, olha, deu certo porque você fez assim, se mudar um pouquinho dá tudo errado, o que é no mínimo constrangedor. Então você faz o contrário. Você tem um resultado, você diz, cheguei no resultado que eu queria, agora como que eu posso desafiar esse resultado? Que variáveis que eu posso botar aqui? Por isso aquele monte de regressão.
porque se depender muito da maneirinha que você fez aquela tua regressão, é muito frágil o teu resultado. Ele tem que ser robusto, né? Você vai batendo, mudando algumas variáveis, mudando alguns períodos, e se ele vai persistindo, você vai dizer, opa, eu tenho um resultado aqui que é sólido. Então você tem que desafiar. Você não quer provar, principalmente análise empírica, né? Você propõe que uma determinada variável explica crescimento, seja lá qual for a variável. Não adianta você ficar fazendo regressão dessa variável com crescimento. Eu quero que você bote outras que atrapalhem o teu resultado. Se depois fazer um monte, nenhum atrapalhar, boa. Você agora apresenta o teu resultado e as pessoas vão dizer, puxa, que legal. Agora, se quando tu apresentar teu resultado, o cara chegar, o primeiro debate que você for, vamos supor assim, se é uma dissertação, uma monografia, uma dissertação, você caprichou, trabalhou, fez um texto legal, vai apresentar lá na ANPEC, no encontro da ANPEC. Aí, na primeira apresentação que você faz, o debatedor chega e diz, olha, eu peguei esse teu resultado e botei essa outra variável. Então, uma outra medida para a mesma variável. Capital humano tem várias medidas. E aí despencou tudo. Você não vai impressionar muita gente. Então é um pouco isso que vai acontecer daqui adiante no artigo, ele vai cutucar. E a primeira coisa que ele cutuca é o seguinte, fertilidade e fertilidade e taxa de investimento, ele começa com fertilidade, elas podem ser endógenas. E aí você pode ter alguns efeitos interessantes. Então ele foi procurar na literatura e ele pegou que esses modelos com fertilidade endógena, ou seja, as famílias escolhem quantos filhos vão ter e não aquele N exógeno que a gente costuma fazer. Ele pega Barro e Becker, de 89, né? Becker aqui é o Gary Becker, viu? É o Gary Becker, né? Pega depois Becker, Murphy e Tamura, de 90, e ele diz que o crescimento do PIB per capita e a fertilidade tendem a se mover inversamente. Por exemplo, em alguns modelos, se você tiver maior estoque de capital humano, isso tenderia a ter mais crescimento de PIB, porém menor fertilidade. As pessoas com maior estoque de capital humano tenderiam, por essa abordagem, a ter menos filhos. Até porque às vezes você quer que o seu filho tenha capital humano alto, já que é um país onde capital humano é fundamental, e para ter esse capital humano alto, se você tiver muitos filhos, é difícil passar esse capital humano alto para todos, então você acaba escolhendo ter poucos filhos, mas investindo pesado na formação desse filho. Você também pode pensar o efeito na fertilidade sendo explicado por um aumento do valor do tempo dos pais e, portanto, um aumento no custo de criar filhos. De novo, você pega uma sociedade muito rica, é natural que as pessoas lá sejam produtivas, e aí o tempo vale muito. E aí o tempo que você vai sair do mercado, onde você podia estar gerando renda para criar o teu filho, custa muito. Então, esse custo maior faria com que você tivesse menos filhos. De forma geral, qualquer mudança que aumente o custo de criar filhos, seja o custo explícito, seja esse custo no sentido do que você vai deixar de fazer. Por exemplo, você podia estar trabalhando nas horas que está cuidando da criança. Você pensa um casal com filhos, talvez os dois não possam trabalhar full time, eles vão ter que fazer algum acordo entre eles, se um fica, outro vai, ou se eles revezam, um pega um horário, outro pega outro, mas vão ter que se virar. E isso pode ser visto como custo de criar filhos. Então, isso tende a reduzir a fertilidade, mas também aumenta o desejo de poupar, né? Bom, é como se as pessoas, e aqui né, não sei se vocês leram do Gary Becker e desse pessoal, eles fazem umas frases fortes às vezes, né? Mas bom, Gary Becker, esse negócio de o mais importante, eu não gosto porque cada um, mas é entre os mais importantes economistas, e ele tem essas frases fortes, o Barro bota lá, e eu resolvi trazer só para vocês lembrarem que estamos falando de economia nesse curso, embora eu não seja um cara de micro, eu tiro o chapéu. Então, eu morria de vontade de ser cara de micro, mas eles são muito feras, eu não sou tanto, então eu fiquei em macro. Não, eu estou brincando, eu não quero ofender ninguém, não, é só uma brincadeira comigo mesmo. As pessoas deixam de economizar na forma de criança e passam a poupar na forma de investimento de capital físico e humano. Ou seja, então, ao invés de você ter um monte de filho para garantir teu sustento lá na frente, que é uma estratégia, às vezes, de sociedades muito pobres, o cara vai lá, tem o terreno dele, ele bota lá um monte de filho, talvez morra alguns no caminho, e ele tem lá a garantia dele lá na frente, que os filhos vão trabalhar na terra e sustentá-los. Até porque, geralmente, o direito da terra, seja a propriedade ou seja o acordo com o dono da terra, é dele. Se o filho não fizer isso, quem se ferra é o filho. E aí você vai deixando esse tipo de
poupança, né? E vai criando a poupança tradicional, que é poupar mesmo, capital físico, ativos e tal, de dinheiro, o direito sobre capital físico, ou capital humano, que é qualificando o seu filho ou você. Então, você vai ter um monte de filhos, você tem alguns altamente qualificados. Bom, então aqui ele vai fazer a regressão para fertilidade, para explicar fertilidade. Você vê que está bem clara a relação negativa entre fertilidade e o PIB inicial, está bem clara. Bem clara a relação negativa entre fertilidade e as medidas de capital humano, né? Aqui está as do PIB inicial, sempre negativa, aqui as de capital humano também sempre negativos, no mais das vezes significativos. Ele bota duas medidas. Aqui a relação com o consumo do governo, isso não vai entrar cada uma. As mais importantes são essas daqui, são as medidas de PIB inicial e capital humano, né? E aí ele faz várias regressões. A primeira é sempre a básica, e depois ele vai mudando, ele aqui coloca... Assim, o FERTNET é porque é líquido da mortalidade de crianças até 4 anos. E aí aqui ele está... Então, aqui é a FERTNET, que é o básico. Aí quando tem fertilidade, ele bota já, mas aqui não é líquido. E assim por diante. Ele vai fazendo, bota as DAMs, vai fazendo as várias regressões. Vai fazendo você vê que na América Latina e na África dá positivo, dá perto de 2 aqui, dá mais de 2 aqui, significativo nessa regressão. Então, pelo menos 60 a 85, agora talvez esse resultado não se segure, pelo menos para a América Latina, mas 60 a 85 você vê que estar na África ou estar na América Latina leva ao maior índice de fertilidade, dado todas essas variáveis explicativas. Bom, em modelo de crescimento endógeno, e aí ele vai citar Rebelo 90 e Barro 90, crescimento do PIB per capita e da taxa de investimento tendem a andar juntos. Então, assim, ele falou lá da fertilidade, né, e agora ele está falando da relação entre taxa de investimento e PIB. Por exemplo, um choque exógeno que aumente a produtividade tende a aumentar a taxa de crescimento e a taxa de investimento, né? Porque aumentou a produtividade, cresce mais. Se está mais produtivo, o retorno do capital é maior, tende a investir mais. Em modelos que incluem capital humano, aí ele cita de novo Homer 90, Beck, Murphy, Tamura 90, um aumento no estoque de inicial de capital humano tende a aumentar a proporção de investimento físico em relação ao PIB. Então, tem um monte de relação aí entre essas variáveis, né? As variáveis que estão lá do lado esquerdo, tem relação entre elas aí, isso é sempre perigoso. E aí ele vai fazer as regressões para o investimento, ele faz aqui com investimento privado, investimento do governo, investimento total, e aqui muda as amostras de países. Aí, de novo, a relação com o PIB é negativa, vocês podem ver, está aqui, a relação com o PIB é negativa. A relação com o capital humano é positiva, a relação com o capital humano né, está aqui negativo na maioria das regressões, e aqui eu não enxergo também, mas dando aí acima de 2, né, aqui ficou bem parecido, então aqui não deu significativa. Aqui também acho que não deu, mas nessas aqui está dando significativa. Então, com o PIB e... né, eu não sei, às vezes eu não enxergo. Vamos lá. 48, 98, dá, né? Aqui não. Aí você tem para as variáveis de capital humano positivas, como tinham que ser, como se esperava ser. Então, de novo, mostrou aí as relações, quais variáveis explicam a taxa de fertilidade, quais as variáveis explicam a taxa de capital humano, que são as que aparecem lá no modelo de solo original, a taxa de investimento e a fertilidade. Bom, o efeito positivo do capital humano inicial sobre o investimento físico está de acordo com alguns resultados teóricos, a gente já tinha falado. A associação parcial negativa entre a taxa de investimento e o PIB per capita inicial é consistente com a implicação de convergência do modelo de crescimento neoclássico, né? Aquela ideia de que país muito rico, o rendimento do capital é menor, então isso levaria a uma menor taxa de investimento. Então as coisas estão andando dentro do que a teoria espera. A última tabela que ele vai fazer com regressões inclui a taxa de investimento e a fertilidade nas regressões de crescimento. Repara que não colocou naquela primeira bateria de regressões. O objetivo é avaliar se o efeito do PIB per capita inicial sobre o crescimento se dá por meio dessas variáveis. Então, se é por meio dessas variáveis que vai acontecer. Então, ele bota agora a regressão. Estão aqui os resultados, continua negativo o PIB per capita. Nós fizemos uma regressão com essas variáveis lá no Monkey, Homer e Weil, né? No resultado
consistente. O que é interessante notar aqui é que não tiveram muitas mudanças significativas nos coeficientes estimados, para a maioria das coisas, você comparar isso com as outras tabelas. O que sugere que o efeito negativo do nível do PIB per capita não se dá por meio de efeitos sobre investimento e fertilidade. Então, essa seria o resultado dessa conclusão. O principal canal parece ser mesmo a queda na taxa de retorno do investimento. Não diretamente, quer dizer, o investimento vai responder a essa queda, mas a relação não é direta, como alguém poderia imaginar. Por outro lado, os coeficientes estimados para as variáveis de matrícula escolar na regressão 25, essa daqui, são muito menores que os estimados na regressão 1. Aí, se vocês quiserem, olha lá no artigo a regressão 1. Desta forma, os efeitos positivos das taxas de matrícula escolar no crescimento obtido na regressão 1 refletem, em parte, a relação positiva entre matrícula escolar e taxa de investimento, que está lá na regressão 22, tabela 3. E a relação negativa entre matrícula escolar e fertilidade líquida, que está na tabela 2, regressão 15. Aí vocês voltam um pouco lá, os slides que vocês vão encontrar essas regressões. E agora ele vai passar para as outras variáveis. Então ele já estudou bem os efeitos, como é que se dá os efeitos, como é que não ocorre. Agora ele passa para as outras variáveis. Então ele diz que análises anteriores, e aí ele cita 2 artigos dele, 89 e 90, foi encontrado que a proporção das despesas de consumo do governo em relação ao PIB tem uma associação. Esse de 90, no meu outro curso que eu dou lá na pós tem, porque depende muito lá da programação dinâmica, mas é um artigo bem legal, onde ele bota essa questão fiscal. Mas bom. Lá ele argumenta, né, que nesse artigo ele argumenta que há uma relação negativa. Há uma relação negativa. É que tocou aqui, eu tive que pedir para alguém atender, eu perdi minha concentração. Mas vamos lá. Há uma correlação, há uma relação negativa entre o consumo do governo como proporção do PIB e o crescimento e investimento. Então, onde o consumo do governo vis-à-vis o PIB é muito alto, o país que tem isso tende a crescer menos. O argumento é que o consumo do governo não tem efeito direto na produtividade privada, que ele está falando do consumo, não do investimento do governo, e aí é outra história. Falando do consumo, que o consumo do governo não tem efeito direto na produtividade privada, mas reduz poupança e crescimento por meio dos efeitos distorsivos da tributação ou de programas do governo. É o argumento dele. Sobre essa questão do consumo, do efeito do consumo do governo na produtividade, você tem que ver que consumo é esse, porque tem a parte de consumo de bens públicos, que pode incluir muita coisa, mas serviços públicos, né, o que o IBGE vai chamar de serviço de administração pública. Mas, de todo modo, é o argumento que ele faz, ele está pensando mais na economia americana, mas é o argumento que ele faz e apresenta. As regressões corroboram o resultado de relação negativa entre consumo de governo e crescimento, e entre consumo de governo e investimento. Né? Se você olhar lá, ele dá esse resultado. Pegar as regressões de crescimento, está no artigo, e as regressões de investimento está aqui mesmo. O impacto do investimento público no crescimento não é significativo. Aí você pode voltar aqui na 26, 27, está aqui pertinho. Está aqui pertinho. Se você olhar esse impacto, eu tenho que trocar de óculos, porque agora fica muito miudinha a minha leitura, mas está aqui o consumo, eu acho que é o consumo, aqui é o investimento, equação 26 e 27 está aqui. Então, aqui eu não estou, tinha que dar um zoom aqui. Mas vocês dão uma olhadinha. Então, o consumo está aqui, é negativo, como vocês podem ver. O consumo está aqui. E aqui eu acho que é o gasto do governo. Aqui é o investimento do governo, ele não dá significativo. Ele não dá significativo. Então, ele não é significativo. Olha aí as equações 26 e 27. As variáveis de estabilidade política, revoluções e assassinatos políticos possuem impactos negativos e significativos no crescimento. Isso é esperado. É esperado. Você tem revolução, principalmente revolução. A revolução destrói tudo.
A interpretação que o Barro vai dar é o seguinte: com muita instabilidade política, você tem efeitos adversos nos direitos de propriedade, porque você não sabe se vai mudar tudo, chega um tipo de governo extremista ou radical de sei lá de quê, e aí pode mudar, pode quebrar direito de propriedade. E aí você vai investir menos e também vai ter efeito no crescimento, então negativo no crescimento. Então essa é a abordagem do Barro. Agora, há de se tomar um certo cuidado sempre com essas variáveis. Então, nós vamos discutir um pouco mais essa questão de estabilidade política e tal, nas outras unidades do curso, mas há de sempre se tomar um certo cuidado, porque são medidas complicadas, Você pega a revolução, bom, ainda dá para listar, embora foi revolução, não foi revolução, o que foi aquilo que aconteceu, é muito comum esse tipo de discussão. Assassinatos políticos, então, nem se fala, porque o cara não tem lá um registro, né? Eu matei esse cara porque ele era oposição. Vai dizer que o cara se matou com 11 tiros na boca. Mas como é que ele deu 11 tiros? Não interessa, foi o que aconteceu. Então é muito difícil você captar esses efeitos, mas volto a dizer, sempre que você for fazer um trabalho aplicado, e aqui aqueles de vocês que for seguir esse caminho aplicado, seja em macro crescimento, seja em macro flutuação, seja em micro organização industrial, sei lá onde vocês vão se deparar com esse problema. Às vezes você quer captar um fenômeno, por exemplo, a instabilidade política. Você quer captar esse fenômeno. E aí você precisa de alguma medida, e a medida perfeita não tem. Então, suja a mão, usa uma medida mais ou menos, mas tenha isso em mente quando for interpretar teus resultados, né? Teus resultados. Então, e nunca vai ter o perfeito, mesmo que você consiga uma medida muito boa, alguém pode questionar o método que você usou, o método econométrico, né? Estatístico. Então, sempre vai dar esse problema. Mas o resultado aparece, e o resultado cá entre nós é bem intuitivo. Então, quando o resultado é muito intuitivo, a gente não costuma ficar tão preocupado. Talvez devesse. O coeficiente estimado da variável dummy para regimes socialistas é negativo no crescimento, com estatística T1,81, que é ali na fronteira, né? O ideal é acima de 2. Para sistemas mistos, o coeficiente deu 0, não é significativo. Também aqui o problema, que aí o próprio Barro vai registrar, que essa divisão dos sistemas econômicos em grupos é subjetiva. E como existem apenas 9 países socialistas na amostra, que exclui os países da Europa Oriental, esses resultados não são muito confiáveis. E boa parte desses países da Europa Oriental são excluídos porque você estava lá, né? Você tava aqui ainda pega, aqui é até 85, então você ainda pega mesmo o cortina de ferro, o regime complicado. E aí, quando eles o dado é até 85, 90 estava começando a criar países. Você pega a Alemanha, ela era meia Alemanha, depois ficou inteira. Então, como você excluiu, ficou pouco país socialista e isso afeta os resultados. Então, muito cuidado com esse resultado, mas está aí. O resultado é que ser socialista, mas o significativo é ali da fronteira e o misto não deu impacto. As distorções de mercado, medidas pelo desvio do deflator do investimento em relação à média da amostra, então você pega esse deflator, pega a média da amostra e vê o desvio de cada país, possui impacto negativo no crescimento, que faz sentido. Onde tem muita distorção, o mercado está muito distorcido, acaba afetando o crescimento. A variável dummy para a África é igual a 1 para os países para ela construída, a construção delas, né? Ela é 1 para os países da África subsaariana, e a variável dummy para a América Latina é igual a 0 para os outros, né? E a da América Latina é igual a 1 para países da América do Sul e Central, incluindo o México, né? O México ele é parte da OCDE, mas ele entra também, hoje o Chile também mas assim, então ele entra na América Latina, porque ele é parte da América Latina. O coeficiente estimado para a dummy da África é significativo e negativo para crescimento. Aí eles pedem para você olhar a tabela 1, regressão 14, que é naquelas de crescimento onde aparecem essas dummies. E significativo e positivo para fertilidade líquida. Aí você também lá pode olhar. Isso a gente já tinha até comentado quando a gente passou o slide da tabela. Então, estar na África, quer dizer, um país da África que tem as mesmas, as outras variáveis são iguais a um país que não é da África, ele tende a crescer menos. Então, você pegar o mesmo nível de capital humano, a mesma estabilidade política, o mesmo desvio, a mesma distorção de mercado, mas o fato de estar na África faz com que esse país esteja crescendo menos. E esse é o achado aqui do Barro.
Embora as estimativas pontuais sejam positivas, os coeficientes estimados para índice de investimento não diferem de zero de forma significativa. Então, o fato de estar na África não, parece que não tem muito efeito no investimento, mas tem no crescimento e na fertilidade. Mantendo fixa a taxa de investimento e fertilidade líquida, aquela tabela 4, as últimas regressões, onde controla por isso, o coeficiente estimado da ADAME para a África na equação de crescimento ainda é significativo e negativo. Assim, parece que existem efeitos adversos no crescimento por um país estar na África subsaariana, e esses efeitos não resultam do comportamento inexplicado da taxa de investimento ou fertilidade. Ou seja, grosso modo, o modelo não está conseguindo explicar. O Barro diz: eu não consigo explicar o que está acontecendo nessa região. São variáveis que talvez não estejam no modelo. Tem que pensar mais. A gente pode especular. A África subsaariana tem um passado complicado. Você tem os argumentos lá do Acemoglu de institucionais, e que, muito embora o Barro tente pegar um pouco disso lá com as variáveis dele, talvez não pegue o impacto, né? Quer dizer, o que aconteceu lá atrás, no período colonial, pode carregar até hoje. Então, a gente pode pensar em explicações de modo que essas variáveis que não estão explícitas no modelo penalizam essa parte da África até hoje. Na América Latina, a história é a mesma. Então, sim, eles não estão sós nessa história. Nós também estamos. Significativa e negativa para crescimento, significativa e positiva para fertilidade. Para investimento, as estimativas pontuais são negativas, mas não são estatisticamente diferentes de zero no nível de 5%. Dá 1,3 de T, aí é baixinho. Então, não deu significativo. Parece que não tem muito impacto no investimento, embora tenha no crescimento e na fertilidade. Mais uma vez, o efeito negativo sobre o crescimento, com uma magnitude de cerca de 1 ponto percentual por ano, aparece mesmo quando a taxa de investimento e a fertilidade líquida são mantidas constantes. Então, é resultado pesado. Nós estamos em 85, o colapso da América Latina aconteceu ali no começo dos anos 80, então está pegando, óbvio, efeito daquele colapso. Talvez se ele tivesse feito a regressão até 80, a história fosse outra. A compensação, se ele trouxesse para final dos anos 90, o desastre provavelmente seria ainda maior. E aí, agora você vê que de novo ele está meio enrolado, mas houve uma certa recuperação no final da década, ali pela década de 90, e principalmente na primeira década desse século, com boom de commodities, essas coisas todas. Assim, parece que algo também está faltando para explicar o crescimento tipicamente fraco na América Latina. Então, a África e a América Latina, de fato, as DAMEs dizem isso. Né? As DAMEs dizem isso. As conclusões do artigo, quer dizer, a gente já foi comentando, mas vamos listar, não custa. A relação entre crescimento e PIB per capita inicial é estatisticamente zero, porém, se o nível de capital humano for mantido fixo, junto com outras variáveis, a relação se torna negativa e significativa. Bateu lá com outro vídeo. Dado o PIB per capita inicial, a taxa de crescimento tem correlação positiva e significativa com o nível inicial de capital humano. Então, é outro resultado lá que aparece. Desta forma, países pobres vão se aproximar de países ricos se tiverem um alto nível de capital humano em relação à renda per capita inicial. Quer dizer, um país pobre com alto nível de capital humano vai convergir. Um país mais pobre, pensando assim. Agora, país pobre com baixo nível de capital humano, só lamento. Isso aqui é em 90, esse artigo. Países com alto capital humano possuem menores taxas de fertilidade e maiores taxas de investimento. Também nós encontramos esse resultado. Ele deu a justificativa teórica e mostrou as regressões. Crescimento e taxa de investimento possuem relação significativa e negativa com o gasto de consumo do governo. Então, quando o governo está consumindo muito, isso gera impactos negativos no crescimento e na taxa de investimento. Instabilidade política possui relação negativa e significativa com crescimento e investimento. Esse é muito intuitivo, muito fácil de pegar. Distorções de mercado afetam o crescimento de forma negativa e significativa. Então, você também tem outro resultado que saiu. A análise do artigo não consegue explicar boa parte da fraca performance econômica dos países da América Latina e da África. Ele consegue captar com a ADAME, mas ele não consegue explicar de onde vem esse problema. Provavelmente, até muito possível que as histórias não sejam a mesma, ou seja, o que explica um caso talvez não explique o outro, não é? Quer dizer, então você tem essas possibilidades, o artigo não explica. Dito de outra forma, a análise não captura as características dos países dessas regiões que levam ao baixo crescimento econômico. De novo, ele vê, mas ele não captura. Então, esse é o artigo do Barro. E junto com o vídeo da aula anterior, com o Monkey, Homer e Weil, eles meio que
botar o caminho para essa literatura. O que vai ser feito, o que não vai ser feito. É claro que daqui você pode pegar vários caminhos, tem várias alternativas para estruturar um curso de crescimento. É difícil, tem muita coisa, muito material de teoria, muito material empírico. Eu estou partindo do princípio que outros cursos aqui no departamento vão tratar da parte teórica, por isso que eu passei rápido lá na unidade 2, só porque você vê, eu estou falando aqui de modelo ACAL, estou falando de modelo neoclássico, eu estou falando de modelo de inovação, e eu não sei exatamente quem fez quando, ou sei lá, então eu quis arrumar a casa. Mas a gente podia continuar no campo da teoria, podia continuar no campo empírico. Aqui nós vamos dar um valor maior a essa parte empírica, exatamente acreditando que o resto está contemplado em outras disciplinas. Agora, mesmo assim, tem imensos caminhos. Eu posso tentar estudar qual papel, aprofundar o papel de variáveis específicas, eu posso aprofundar a estrutura de dados e técnicas econométricas, eu posso usar painel, usar série de tempo, usar questões. Nas próximas unidades, nós vamos fazer isso. Nós vamos, na unidade 4, usar séries de tempo para responder algumas questões relativas à teoria do crescimento, e na última unidade nós vamos tratar especificamente da questão das instituições que nós deixamos fio solto lá na unidade 2. No restante dessa unidade nós vamos usar outra estratégia. O que eu estou preocupado agora e o que eu quero discutir com vocês é, afinal de contas, quais variáveis que eu boto no meu modelo. Porque está aqui o Barro botou um monte, e se ele tivesse conseguido mais variáveis, ele poderia ter colocado mais ainda e poderia ter buscado na literatura teórica justificativa para essas variáveis, ou podia ele mesmo ter feito um modelo. Afinal de contas, a gente está falando aqui de Robert Barro, que é um cara que domina muito. Ou quando eu estudei crescimento, o principal livro de crescimento econômico era Barro e Salai Martin. Então, obviamente, o Barro, se ele quisesse, ele fazia os modelos. Você vê que vários dos modelos que ele cita são dele mesmo. Então, um caminho ou outro, mas ele podia botar muito mais variáveis. Provavelmente a limitação foi as variáveis que ele conseguiu juntar. Com isso em mente, o Salai Martin, que às vezes eu vou falar Salai Martin, vocês me desculpem, mas não é nem espanhol, acho que é basco. Eu talvez não tenha, eu não sou a pessoa indicada, então, mas eu acho que é Salai Martin que fala. Ele é o próximo artigo nosso, é o coautor do Barro desse livro, que é Economic Growth, que era a bíblia do assunto. Hoje em dia eu acho que tem outros livros tão bons quanto, que o Baguião e Roth, a Semoglu, mas ele vai trazer exatamente essa questão, que vai ser o nosso próximo vídeo. Quais são as variáveis que devem entrar no modelo para explicar taxa de crescimento, qual critério que eu uso para além da teoria, porque se eu for na teoria, e volto a dizer, teoria é fundamental, mas se eu for na teoria, eu consigo construir modelo para botar quase qualquer variável que vocês imaginem. Eu consigo contar uma história. Um modelo é uma história, só que contada de forma de equações e igualdades e coisas desse tipo, e conclusões, definições de equilíbrio e tal, mas o modelo está contando a história. Então eu consigo contar muitas histórias associando variáveis a crescimento. Então ele vai tentar um caminho empírico para saber quais são as variáveis que afinal devem entrar ou não, que de outra forma quer dizer quais são as teorias que eu devo considerar mais se eu quiser entender o fenômeno do crescimento econômico. Mas isso é a discussão do próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês.